Glórias a Jesus. Abram em Mateus 17. Irmãos, glória a Jesus. O Senhor Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, está escrito lá em João 4, ele disse que não se adorava a Deus em um lugar, nem no monte onde o povo de Samaria adorava, e nem no monte onde o povo judeu adorava. Mas o Pai procurava adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Então, não importa o lugar onde você está, mas você tem que ter o espírito, né, irmãos? E tem que ter a verdade para ser um verdadeiro adorador. Glória a Jesus. E o evangelho é a verdade. O Senhor Jesus veio revelar a verdade. Ele mesmo disse isso muitas vezes. E nas suas pregações, nós vemos ele mostrando para os judeus que tinham um Senhor, que tinham uma palavra, que tinham promessas, mostrando para eles que eles não conheciam a Deus. Os judeus não conheciam a Deus, irmão. E o Senhor Jesus então veio revelar o Pai, que ninguém conhecia. Os apóstolos, lá em João 14, né? Filipe disse para Jesus, para o Senhor Jesus: mostra-nos o Pai e nos basta. E o Senhor Jesus disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco, Filipe, então não tendes visto? Não é? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, a palavra dele, o que ele manifestava, não vinha dele, mas do Pai que o enviou. E o Senhor Jesus mostrou o caráter, nos mostrou a identidade do Pai. Eu meditando nisso, né? Quando nós vemos que o Senhor Jesus diz que ele herdou o maior nome do que os anjos. No último culto aqui, nós falamos em um outro texto, né? O Senhor Jesus fala sobre o nome, não é? Dele ter o nome sobre todo o nome, o Espírito Santo também ser o próprio Deus. Glória a Jesus. E nós sabemos, irmãos, que nós damos nomes às coisas. Você dá nome para o seu filho, eu dei nome para os meus filhos, junto com a minha esposa. As coisas que a gente faz, a gente tem que dar um nome, né? Se você abrir uma empresa, você tem que dar um nome. Se você faz alguma coisa, normalmente, até o bichinho de estimação tem nome. Mas Deus, Todo-Poderoso, não é? Ele não seria nomeado por ninguém. Então ele tem todo o poder. Então é muito difícil você querer descrever Deus com um nome. E nós vemos no Novo Testamento o nome de Jesus sendo a revelação do Pai. E nós entendemos isso. Quando alguém pergunta para nós, como que é o nome de Deus? Jesus. Porque ele herdou o nome do Pai. Ele herdou um nome. Como que é isso, irmãos? É uma revelação. Então nós vemos em Jesus a atitude, o caráter, a conduta do Pai, a pessoa do Pai. E por isso nós vemos em Jesus a verdade, o nome de Deus em Jesus. Glória a Jesus. E falando em verdade, irmãos, esse texto aqui é um texto muitas vezes que é mal compreendido por muitas religiões, e algumas religiões se apoderam desse texto de Mateus 17, que os irmãos já abriram aí, para dizer, por exemplo, de reencarnação. E isso não é verdade. Moisés, Elias aqui não foram trazidos dos mortos para aparecer para os discípulos e para Jesus. Não é? Vamos ler o texto, irmãos? Verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, até aqui, nós entendemos que o Senhor Jesus separou alguns discípulos, levou para um alto monte, e eles viram essas coisas. Viram o Senhor Jesus transfigurado, rosto resplandecente, como o sol. Alguém já olhou para o sol? Imagina a luz, não é? Que luz que foi essa? As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceu também Moisés e Elias. Os irmãos percebem que não tem nada de especial em Moisés e Elias, mas em Jesus sim. Um brilho incrível, né? Uma coisa incrível. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para... Para que servia o tabernáculo, irmãos? O tabernáculo era... Eles tinham a prática de construir o tabernáculo para adoração. Se os irmãos lerem a passagem do Êxodo, eles iam sendo conduzidos no deserto, e quando eles estacionavam em algum lugar, subiam ali o tabernáculo, as tendas. Então, até ser criado o templo lá em Jerusalém, se faziam tabernáculos para adoração. Então, os irmãos percebem que Pedro aqui, sem entendimento nenhum, dava honra e glória não só para Jesus, mas para Moisés e para Elias também. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, os irmãos percebem quanto é forte a lei e os profetas. E hoje isso ainda é muito forte nas igrejas. A lei e os profetas ainda é muito forte. E esse texto, ele vem acabar com isso. Foi importante, os irmãos percebem como foi importante essa fase dos discípulos ainda cegos no conhecimento, ainda sem luz. Por quê? Porque foi a oportunidade que o Senhor Jesus, durante a carreira dele, de ir mostrando a verdade, ensinando, trazendo à luz as trevas. Não é? E aqui foi o que aconteceu.
Verso 5: Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande. Eles ouviram uma voz de uma nuvem luminosa. Quem que foi que falou? O Pai. O Pai falou e disse o quê? Esse que está brilhando, é esse que está em evidência. É esse que reflete uma luz como a luz do sol, com as vestes resplandecentes. É esse que me compraz, que me agrada. Escutem ele, escutem ele. Então, não teve Moisés ali no monte, irmão. Moisés não apareceu, não teve espírito de Moisés, não teve espírito de Elias ali. O que teve ali foi uma revelação, uma visão poderosa para dar entendimento para os discípulos que depois iriam receber o Espírito Santo e que depois iriam ensinar a igreja quem eles deveriam ouvir. Jesus. Então não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, é para ouvir Jesus, que é o que a mensagem quer passar. Verso 7: E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Por que isso, irmãos? Porque eles tinham medo do Senhor do Velho Testamento. Quando ele aparecia, era trevas, era trovões, era fogo do céu. Então eles tinham medo de Deus. Então eles se enfiaram a cara no chão ali na hora, de temor, de tremor, não é? E o Senhor Jesus falou: Não tenha medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Né? Então, eles escreveram esse texto aqui depois. Né? Então, irmãos, continuando o texto, o que diz aqui, irmãos? O que diz aqui? Verso 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Olha só. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho. Do que ele está falando aqui, irmãos? Que Elias que é esse? Mas que confusão é essa? Como os irmãos não vivem de Velho Testamento, pode ser que os irmãos não entendam. Haviam profecias que falavam que Elias iria voltar. Vamos voltar aqui antes de Mateus, aí, irmãos, tem Malaquias. É o último livro dos profetas antes de entrar no Novo Testamento. O livro de Malaquias, por exemplo, irmãos, ele é usado por muitas religiões que se dizem cristãs para arrancar a lã das ovelhas, né? Para arrancar o dízimo, o trízimo, a oferta, né, especial e tudo mais, e colocar Deus na parede, falou: fiz a minha parte, agora faça a sua. Mas ao mesmo tempo, nós vemos o profeta falando de Elias, verso 5, capítulo 4, irmãos. Capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, é um texto para o evangelho muito estranho. Ferir terra com maldição, não é? Enviarei o profeta Elias. Elias já morreu. No Novo Testamento nós aprendemos que ao homem cabe viver e morrer apenas uma vez. E depois segue-se o juízo. Não é isso que nós aprendemos? Ou alguém depois volta e volta de novo. Então, o que acontece aqui, irmãos? O que está acontecendo é que o profeta, de alguma maneira, ele compreendeu que alguém viria com o mesmo objetivo de Elias. Então Elias já tinha vindo. Nós vamos até 1 de Reis, irmãos. Vamos lá. Ó, no início da Bíblia, aí depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º, 2º Samuel, aí vem 1 Reis. 1 Reis, 17. Então quem que é esse Elias que haveria de vir? Porque os discípulos perguntaram para Jesus, né? Voltando no texto ali. Então depois que eles viram a visão no monte ali, que Jesus se transfigurou, eles falaram: mas não está escrito que Elias viria? Aí agora vem essa visão dizendo que é para ouvir só o Senhor. A gente não vai ouvir Elias? A gente não vai ter o profeta Elias de novo aqui? O Senhor Jesus falou: não, Elias já veio. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos? O Senhor Jesus está dizendo que o mesmo objetivo com que Elias tinha vindo lá no passado, alguém já tinha vindo também no futuro, ali no presente deles, naquela ocasião, né? Que era João Batista. João Batista, o Senhor Jesus disse que é o Elias que haveria de vir. O que João Batista fez? O Senhor Jesus Cristo foi anunciado por ele. Ele falava daquele que viria após ele, no qual ele não era digno de desatar as alparcas. Que ele batizava com água, mas aquele que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Arrependam-se, arrependam-se. Lembram da pregação de João Batista? Por quê? Porque o povo
iria receber um renovo, uma transformação. O que aconteceu na história de Elias? A gente vai ler, eu quero fazer com os irmãos agora para ficar mais claro para os irmãos entenderem essa parte. O que aconteceu na época de Elias? Elias, os irmãos vão ver, ele veio num momento em que o povo de Israel tinha caído em idolatria, em grande abominação. E Elias veio e fez com que o povo endireitasse os caminhos que eles viviam para o caminho do Deus de Israel. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas o objetivo é muito parecido. Vou tentar mais ou menos criar aqui uma analogia. Imagina só, irmãos, guardem as proporções, por favor. Eu vou tentar não ser infeliz aqui nas minhas explicações, mas imagina, vamos aproveitar a Copa do Mundo agora. Imagina que um profeta agora falasse assim, eis que o novo Pelé veio ao mundo, né? E ele começa a sua jornada na Copa de 2026. Sei lá, veio na minha cabeça agora aqui um exemplo. Aí um jogador do Brasil qualquer aí, com 17 anos, que o Pelé começou com 17, né? Aí ganha 3 Copas pro Brasil. Essa pessoa dessa revelação é o Pelé? Não, é uma outra pessoa que fez os mesmos atos, que teve o mesmo objetivo, um objetivo parecido. Entenderam, irmãos? Então o que aconteceu, essa revelação do Elias, não é que o mesmo Elias veio e encarnou em João Batista, o espírito de Elias. Não, isso não existe, irmãos. São pessoas diferentes, não é? Quando o Senhor Jesus desceu até as partes baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, ele pregou para Elias. Mas que absurdo, olha que loucura que ele falou, a religião vai dizer. Porque Elias foi para o céu numa carruagem de fogo, está escrito. Pois o Senhor Jesus disse que ninguém subiu ao céu, eu acredito em Jesus. Então o Senhor Jesus trouxe a verdade. O Senhor Jesus trouxe a verdade e revelou no Novo Testamento coisas ocultas que ninguém sabia. Então, o Senhor Jesus trouxe muitas revelações. E a confusão muitas vezes acontece porque realmente está tudo misturado ali. Eles usam as figuras, não é? Eu usei agora a figura aí da Copa, porque está tendo uma Copa agora, veio na minha cabeça, né? Mas eles usaram figuras para fazer o povo de Israel entender quem era Jesus e qual o papel de cada um. Então, Elias veio com um papel lá no Velho Testamento. Nós vamos ler aqui, irmãos, capítulo 17. Irmãos, eu vou dar uma corridinha na leitura aí. Quem tiver dificuldade para ler, presta atenção no que está sendo lido. Tá bom? Senão a gente vai se estender muito. Capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou e que nesses anos vem nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também o pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, a gente não leu a história toda, mas houve ali uma oração de Elias para que não houvesse mais chuva, mantimento, para que o povo fosse amaldiçoado, para que o povo caísse em grande sofrimento, para que eles pudessem retornar aos caminhos do Senhor. Então eles tinham leis, eles tinham um Senhor, mas eles já estavam adorando outros deuses, já procuravam outros profetas que levassem eles a outros senhores. Então, os irmãos vão perceber na leitura que nós estamos fazendo aqui, já perceberam que algo grandioso aconteceu. Imagina que ele recebeu uma promessa, vai para um lugar, porque vai ter seca aí, vai todo mundo passar fome. Vai para um lugar que eu vou te alimentar. Ele ficou perto de um ribeiro, ele bebia da água desse ribeiro e corvos traziam comida para ele. Olha que coisa incrível, não é? Então, continua a leitura, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água que beba. E indo ele a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porque ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e
Então ela já tinha entendido, ó, essa aqui é a nossa última refeição, é só para mim e para o meu filho. Eu não tenho um bolo, não tenho nada para te oferecer. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Irmão, isso aqui mostra que Elias tinha fé. Quando se fala da fé lá no Novo Testamento, veja, ele recebeu uma promessa que ele seria alimentado. Então ele fala para a mulher: Não, me serve primeiro. Perceba, tinha ou não tinha fé esse homem? Tinha muita fé. Então, ainda que ele não tinha a verdade, ainda que ele não conhecia o Deus verdadeiro, esse homem aqui, ele tinha fé naquilo que ele aprendeu. Verso 14: Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, e as igrejas por aí vivem pregando isso aqui: que Deus vai multiplicar a farinha, vai multiplicar o azeite da viúva, que o pouquinho que você tem na sua casa Deus vai multiplicar, e usam essa base dessa obra aqui, que aparentemente aqui é uma obra maravilhosa, fantástica. Mas qual o contexto dessa obra? Os irmãos vão ver. Verso 16: Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que lhe falara pelo ministério de Elias. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer-me a memória da minha iniquidade e matastes a meu filho? E matares a meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou pelo regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: O Senhor, ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Perceba, irmãos, qual que é o entendimento de Elias? Que o Deus de Israel é que matava. Era ele que matava. Quem é que matava? Não era ele mesmo? Era. Era mesmo, né? Não estava errado. Então, se estendeu sobre o menino 3 vezes. Parece que ele deitou em cima do menino, né? Se estendeu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é. Então até aqui os irmãos estão vendo o que na vida de Elias? Alguém que realmente tinha um poder sobre ele muito grande. Ele orou, veio vida sobre o menino que estava morto. Então as coisas aconteceram ali para mostrar que Elias tinha poder. E na sequência aqui, ó, ele vai ter uma conversa com Acabe, que é o rei de Israel. E aqui os irmãos vão perceber um pouco dessa intenção, desse trabalho de Elias. Então qual que era o trabalho de Elias? Para que ele foi enviado? Ele foi enviado para fazer com que o povo que tinha se desviado voltasse a servir ao Deus de Israel, a guardar os seus estatutos, suas ordenanças. É isso que o Evangelho ensina para nós? Não é isso. Mas assim como eles tinham um Deus, assim como eles tinham estatutos, ordenanças, Elias, na pessoa de João Batista, no caso, né, o João Batista, que é o Elias que haveria de vir, o que ele veio fazer? Que as pessoas se arrependessem e fossem até o Deus verdadeiro, revelado em Jesus Cristo. Que mudassem a atitude de pecado, de transgressão do homem carnal para a atitude de um filho de Deus, nascido em Jesus Cristo. Então os irmãos percebem que é uma forma em que foi apresentado para eles. Imagina, na linguagem dos judeus, como que isso ficou bem claro de entender. Então o Senhor Jesus dizendo, olha, esse aqui é o Elias que haveria de vir. Ou seja, o que foi que esse Elias falou? No caso João Batista. Arrependam-se, creiam em Jesus, creiam nele. Olha, ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Entendeu? Ele é o Salvador, ele é quem é o Filho de Deus. Então vamos ler aqui, ó, capítulo 18, irmãos. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre... Então imagina, irmãos, eles passaram anos com sede, com seca. Imagina quanta morte. Imagina que maldição terrível que foi isso aqui, irmãos. Isso o povo crente não vê. Os irmãos não veem. Muitos não veem. Verso 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou os 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra
e todas as fontes de água de todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Então até os animais estavam com sede e não tinham alimento, irmãos. E repartiram entre si a terra para percorrerem, e Acabe foi para parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. E estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, o meu senhor Elias? E disse eles: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Aí tem uma conversa aqui, mas eu vou abreviar. Já percebi aqui que o horário já não vai dar tempo. O que aconteceu aqui? Obadias ficou com medo de chegar para o rei de Israel e dizer: Olha, eu encontrei Elias. Ele falou que vai mandar, que vai ter chuva. E aí você some de novo, você sumiu, tem anos que você desapareceu. Aí você some de novo, ele vai me matar, ele vai dizer que eu menti para ele. Não é? Eles têm essa conversa. Vamos ler a partir do verso 17, irmãos. E sucedeu o quê? Vendo Acabe Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então o rei de Israel falou para Elias, né? És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim, ou Baal, né? Agora, pois, manda reunir-se a mim e todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e os reuniu os profetas no Monte Carmelo. Aqui eu vou dar uma abreviada também. O que ele fez? Ele propôs um teste. Ele falou assim, ó, para os 450 profetas de Baal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, um bezerro, um animal, vamos cortar esse animal, vamos colocar esse animal num lugar, vamos colocar ali lenha, tudo, e vocês vão orar pro Deus Baal de vocês, os 450. E o Deus de vocês vai ter que acender o fogo aqui e receber essa oferta de sacrifício. E depois sou eu que vou fazer, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. E assim aconteceu. Então eles fizeram e ficaram lá orando, lá profetizando, os profetas de Baal, e Elias ficava tirando sarro deles. Fala mais alto, quem sabe ele ouve, ele está dormindo. Então aconteceu. Vejam só, irmãos. Então, a história de Elias ela é muito poderosa, irmãos. Então, o crente que pega o Velho Testamento como palavra da verdade, ele tem Elias como um modelo de fé, como um modelo de alguém que é usado por Deus. Curou uma criança morta, através dele, o azeite da viúva, a farinha ali se multiplicou. Grandes coisas aconteceram. E o que acontece nesse fato aqui? Depois ele vai e faz a mesma coisa. E quando ele ora e clama ali, o Deus de Israel consome, acende o fogo ali e consome aquela oferta ali. Inclusive a água, tudo que ele pôs ali é consumido ali. Então ele convence Acabe e convence o povo que estava ali de que os profetas de Baal, o Deus Baal não era um Deus verdadeiro. Os irmãos perceberam que objetivo foi esse? Então o objetivo de Elias era levar isso ao povo de Israel, para que o povo de Israel despertasse e fosse para o caminho que para eles era a que nós entendemos que não é. Mas naquele contexto, a verdade não tinha sido revelada ainda. Então eles estavam ainda na lei. Então aquilo fez com que eles percebessem através de Elias que eles estavam indo para o caminho errado. Entenderam agora esse objetivo de usar a figura de Elias para falar de João Batista? Porque João Batista foi aquele que revelou ao povo de Israel que deixasse o caminho do engano, do pecado e se arrependesse, porque o Filho de Deus havia sido enviado, que é Jesus. Não é a mesma pessoa. Os irmãos entenderam? Glória a Jesus. E vamos aproveitar que a gente está aqui, irmãos. Quero ler aqui um texto, em 2 de Reis, irmãos, capítulo 2. Aqui é a passagem que Elias é elevado aos céus num redemoinho, né? Vamos ler a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 2, verso 8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos, hein? Então nas igrejas aí, irmão, tem igreja que faz a capa de Elias lá. E o profeta da igreja usa uma capa e diz que é a capa de Elias. Então a igreja tem candelabro, tem igreja que tem a arca do, não é? A arca do concerto. Tem tudo, irmãos, tem tudo. Vara de Arão. Eles arrumam umas varas de madeirite, a coisa mais ridícula. Eu acho tão ridículo aquilo, pelo amor de Deus. Mas o povo, irmãos, o povo é feito de bobo pelo diabo. O povo é feito de bobo. O diabo caçoa da fé desse povo, não é? E aqui, ó, olha só, verso 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti.
E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, irmãos, olha só. Vocês viram ali Elias, o poder, o espírito que estava sobre ele. É que a gente não leu, mas Elias matou a espada 450 pessoas naquela passagem lá. Depois que o Senhor de Israel desce e consome a oferta ali de sacrifício, ele mata a espada 450 profetas de Baal. Ele matou, ele derramou o sangue de 450 pessoas, tá certo? Então, o mesmo Elias que deitou sobre o menino, que fez trazer vida sobre o menino, que multiplicou o azeite, a farinha. Os irmãos percebem, irmãos, que esse espírito tem poder? Esse espírito tem poder. Esse espírito aí é o Deus desse século, que engana todo mundo. A palavra diz que engana todo mundo. Tem poder para enganar? Tem poder para enganar. Por isso que a palavra nos ensina, irmãos, a permanecer em Jesus Cristo. Não é à toa que a gente orienta os irmãos a não comer qualquer coisa por aí, espiritualmente falando. Não é? Então, continuando aqui, irmãos, verso 10. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, irmãos. Moisés também. Moisés enxergava bem e tinha boa saúde. O Senhor levou ele até um monte e falou: olha lá a terra que eu prometi, mas mudei de ideia, você não vai entrar. Elias subiu numa carruagem de fogo. O que aconteceu com Elias? Ele foi habitar com o Pai no céu. A palavra diz que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu, que está no céu, hoje, né? Então veja, aconteceu isso. E as pessoas então entendem que ele não viu a morte. Esse é o entendimento do judeu. Enoque também. Esse é o entendimento dos judeus. E aqui, irmãos, então foi dado então o espírito dobrado de Elias para Eliseu. Vamos ler aqui no verso 23, irmãos. Agora está falando de Eliseu, tá? Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Deus de Israel. Então, da boca desse homem que recebeu o espírito de Elias, saiu maldição. E os amaldiçoou em nome do... Se você amaldiçoar alguém em nome de Jesus, o Senhor Jesus vai acatar a sua maldição? A sua oração? Essa oração, ela tem algum poder no reino de Deus? Não tem, né, irmãos? Então, aqui, ele amaldiçoou crianças, irmãos. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. E aí, irmãos, Lucas 9, vamos lá. Estamos chegando ao fim, irmãos. Os irmãos perceberam? Samaria, que o contexto aqui está acontecendo em Samaria. Perceberam? Não é? Então, irmãos, no meio de coisas grandiosas estava a morte, a maldição presente, a fome, a miséria, a falta de misericórdia. Se nós um dia formos enviados a levar o evangelho para um lugar que só tem feiticeiro, nós vamos lá levar uma espada para provar que nosso Deus é verdadeiro e matar as pessoas? Não. Por quê? Porque o Senhor Jesus não ensinou isso. E aqui nós vamos ver. Verso 51. Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Do que eles estão falando aqui, irmãos? A gente não leu essa passagem, mas tem uma passagem em que Elias também faz uma obra dessa e morrem 102 pessoas, né? O capitão com seus 50, 2 vezes, né? Então, eles estão lembrando também de uma passagem poderosa de Elias. Então, a referência de Elias para eles era muito boa, era uma referência de um homem de Deus, não é? Querem que oremos a Deus, né? Façamos como Elias, digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito, porque Elias tinha um espírito. O espírito que estava em Elias passou para Eliseu e foi para matar, não foi para arrependimento. Ah, não, mas ele trouxe o povo de volta a recobrar a consciência e voltar para os mandamentos, estatutos e ordenanças da lei. Foi a base do quê? De miséria, de fome. Quantas pessoas morreram? Quantas crianças morreram de fome? Como que foi essa ação? E qual propósito era esse? Era para salvar? Alguém deles ali foi salvo? Alguém deles ali recebeu salvação? Não.
mas para que um Senhor recebesse adoração. E aqui no Novo Testamento nós vemos a palavra do Evangelho fazendo vida, trazendo as pessoas para a vida. Então João o Batista, na figura, né, de um mensageiro que vem trazer as pessoas para a retidão, é essa a função, de usar o nome Elias para falar que João Batista é o Elias que haveria de vir. Mas tudo isso, irmãos, para levar a igreja a olhar para Jesus. Então nós nunca devemos olhar para Moisés, nem olhar para Elias. Como nós lemos na primeira parábola ali, na primeira visão ali, no Monte da Transfiguração. A igreja de Jesus não olha para Elias. A igreja de Jesus não recebe profeta, irmão, profecia de capa de Elias, de cajado de Arão, de nada disso, irmãos. A base da nossa fé é na misericórdia, no amor de Jesus, na retidão, na obediência à palavra, na transformação do nosso ser no Novo Testamento, pelo Espírito Santo de Deus. Então, os irmãos nunca sejam enganados, irmãos. Nunca. Porque eu percebo, não, né, os irmãos mais velhos, os irmãos que estão há muito tempo na palavra, os irmãos já aprenderam, mas muitos vêm para o nosso meio, entendem a palavra, depois de um tempo, por qualquer razão, vão embora e voltam para o sistema. Voltam para Moisés, voltam para Elias, voltam para o dízimo, voltam para a maldição da lei. E nós temos que ficar firmes no evangelho. Isso nos faz ser perseverantes. Porque, irmão, em todo lugar tem problema. Nós vamos viver aqui até a volta de Jesus unidos e vamos passar por muitos problemas. E nós temos que nos reconciliar. Nós temos que irmãos, permanecer firmes, reunidos. Porque temos uma fé verdadeira. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só há espírito quando alguém ouve a palavra do Evangelho e crê. E a palavra é a verdade. Nós temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos que permanecer nisso, irmãos. Porque o Senhor Jesus disse para eles: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, Elias destruía com vingança, matou os profetas, Eliseu matou as crianças por um ego, porque era careca. Né? Graças a Deus eu sou careca. Pode me chamar de careca. Eu não vou amaldiçoar ninguém. Não é? Glória a Jesus. E aí, irmãos, essa mensagem do Evangelho para nós no dia de hoje, irmãos. Nós temos que ficar firme naquilo que aprendemos de Jesus. Aquele que brilha, aquele que é reluzente, aquele que tem a luz da vida é Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer então, irmãos, em nome de Jesus.